Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sessão de hoje, onde eu vou finalmente te ensinar um exercício incrível que pode te ajudar como um pulo do gato para se reconectar, principalmente em momentos em que você sabe que você tem capacidade de fazer, você quer fazer, seria o momento adequado de fazer se não fosse o fato de você se sentir completamente incompetente nesse momento, porque alguma coisa aconteceu que te desconectou. Foi no vídeo passado que eu expliquei, né? Aconteceu ali uma trava real para mim e eu usei esse exercício de hoje. Se você não assistiu o vídeo passado, eu vou deixar ele aqui no card para você poder assisti-lo. Ah, Você consegue fazer esse exercício em 2 minutos. Mas se você tiver um tempo para fazer, se você puder esticar ele para 5 minutinhos, é mais interessante ainda. E ele é tão fácil de fazer e tão versátil que você pode usá-lo em diversas situações no seu cotidiano. Eu indico, na verdade, que se você tiver aí um caderninho do autoconhecimento, tenha, tá? Tenha uma agenda, pode ser a sua agenda de trabalho mesmo, e você deixa um espaço para você anotar insights, ideias, dificuldades que você vai tendo ao longo dos dias, que de repente você para no fim de semana, no fim do mês, nem que seja lá no fim do ano, e aí você vai naquele lugarzinho que você anota em todas as páginas e vai observando todas as dificuldades que você teve. É bacana demais fazer isso, porque a gente vai passando a nossa vida a limpo, a gente vai detectando as principais escorregadas, os principais momentos de trava, os principais momentos de desconexão. E de repente você tem uma lista e você vai ticando a cada item trabalhado. Isso é fantástico, você economiza muita grana na terapia e deixa de perder muita grana que vai se esvaindo, escorrendo ali pelos seus dedos, porque quem de nós que não, né, que não torra uma boa grana, porque tá insatisfeito, porque tá sentindo dores emocionais, psíquicas e físicas, por coisas mal resolvidas, né. Agora, independente disso, se a gente tem um sonho para alcançar, é bom que a gente enxergue esse sonho, que a gente tenha clareza da caminhada e que a gente seja capaz de fazer a caminhada. E aí, nos momentos em que a gente sente o bloqueio e a desconexão, ter algumas ferramentas que possam ajudar faz toda a diferença. Eh, primeiro lugar, eu vou dar uma ilustrada como é que foi para mim, para quando for a sua vez de fazer, você conseguir encaixar a tua história, tá? No meu caso em específico, eu acessei algumas memórias lá da quinta série. Eu fui invalidada pela minha professora, foi meu primeiro grande trabalho de educação artística. Eu gostei de fazer, me empenhei e eu recebi uma nota quase negativa, né? Não é que ela não reconheceu a minha genialidade, ela não me aplaudiu, ela não me homenageou, ela me invalidou. Ela me deu aquela nota porque ela era uma pessoa bondosa, porque ela poderia ter me dado uma nota vermelha e ter me deixado de recuperação em educação artística. Eu fui invalidada ali. Ali foi o primeiro momento, pelo menos foi o que eu me lembrei, né, o primeiro momento de que com toda consciência, né, assim, de modo muito consciente, eu tomei uma decisão. Eu não vou mais me esforçar além do mínimo necessário. Alguns colegas meus, né, eu vi os trabalhos deles, eles tinham feito coisas muito simples. Eu era só uma criança, eu estava na quinta série. Eu não tinha noção do que é um trabalho artístico e tal, mas eu vi que eles fizeram um desenho ruim. Sei lá, será ruim, né? A gente olha com um pouco de inveja também. E eu fiz muitos desenhos, eu fiz várias folhas de desenhos, e eles conversavam, e eu fiz contorno, e eu fiz tudo. E eu fui invalidada. Então eu entendi assim, ó, não vale a pena se esforçar, não vale a pena ser autêntico, porque eu corro o risco de repetir de ano se eu fizer isso. Então o negócio é olhar o do coleguinha e copiar o do coleguinha. O negócio é ver o que dá like e fazer igual ao que dá like. Caso contrário, eu corro o risco de ficar para trás, né? Meus colegas vão passar de ano e eu vou ficar aqui. O que acontece?
nós vivemos no nosso passado várias histórias como essas, várias. Veja, ninguém me bateu, ninguém tacou fogo no meu caderno, não passei fome. Não, foi só uma nota baixa diante de um esforço imenso que eu fiz. E não foi difícil, foi puro tesão me dedicar para aquilo. E eu vi que não era para ter prazer fazendo trabalho de escola, porque quando você tem muito prazer, você ganha nota baixa. Percebe a crença que ficou aí? Isso é que o que eu vou chamar aqui de crença negativa. Quando a gente vê esse termo crença negativa, nem sempre vai querer dizer a mesma coisa, tá? Quando você se deparar com um conceito, tenta entender o que, que a pessoa que está usando o conceito está querendo dizer com aquilo. Aqui eu vou usar isso como crença negativa. É uma crença. Não vale a pena ser espontâneo, não vale a pena se empenhar demais, não vale a pena ser autêntico. Você tem é que copiar e fazer a coisa rápido, e aí você ganha nota boa. As nossas crenças negativas, elas podem ser verdadeiras, mas elas podem não ser verdadeiras. No caso da minha, eu entendo, né, não é verdadeira. Mas ela estava ali como uma grande pedra no caminho, dizendo: "Daqui você não passa. Se você não fizer desse jeitinho, você não passa". E a minha situação no vídeo anterior é que eu tinha que gravar um vídeo. E eu não estava disposta a ser autêntica, a trazer o meu conteúdo, porque ninguém ia gostar. Ia ser muito gostoso, mas corria o risco de ser longo, e ninguém vai gostar da autenticidade, né? Eu tinha que dar uma olhada como é que as pessoas faziam e copiar para ganhar o like. Mas eu não quero fazer isso, né? Eu trabalho com saúde, é saúde mental, é saúde emocional. Eu não posso ficar copiando o que os outros fazem, porque o que eu sei fazer é o que eu sei fazer. Mas eu estava travada. E aí, o que foi que eu fiz? E o que é que eu vou sugerir que você faça? Primeira coisa, você tem que saber do que você tá, qual é a sua lembrança, tá? Então você vai olhar para o seu histórico uma lembrança onde a tua luz tenha sido apagada, o teu brilho tenha sido ceifado, de modo violento, ou não, de modo direto ou não. Você vai escolher uma história e fica tranquilo que você tem muitas histórias, não dá para contar nos dedos das mãos. Eu te conheço e se você achar que não é bem assim, é porque a gente tem que conversar mais. Todo mundo tem uma coleção imensa de histórias que são marcantes, que são doloridas e a gente precisa revisitá-las. Porque quando a gente viveu essas histórias, estas aí, nós éramos crianças. A gente não tinha noção da vida, noção da complexidade da vida. E elas ficam marcadas num tanto, numa profundidade, que é isso. Ou quando hoje, adultos, a gente se depara, é uma montanha, nada desse negócio de uma pedra no meio do caminho. É uma montanha intransponível. Ou é um abismo que você corre o risco de ser engolido por ele. Aí a gente volta lá no passado e a gente acolhe aquela criança que estava abandonada, que estava perdida, que estava desorientada, que estava triste e que ninguém percebeu. Às vezes nem ela mesma percebeu, porque a família diz para ela que ela só tem que brincar, ela só tem que estudar, nada disso de ficar triste e para de reclamar e engole o choro. Aí ela engole a tristeza e aí vem uma culpa imensa, né? E aí começa a vir um nó na garganta, um aperto no peito e o corpo vai fazendo sintoma. Você vai lá e vai acolher a tua criança. E o que foi que eu fiz? Eu estava bem aqui assim mesmo. Eu estava pensando, né, que eu vou gravar? Eu já sabia o que eu ia gravar, mas como é que eu ia fazer que eu não sabia, né? Que eu tava diante do abismo que ia me engolir. Eu fiz o EFT. O que eu vou te ensinar aqui não é o EFT, mas é uma técnica que eu uso muito, né? Então eu fechei os olhos, fiz um pouco do EFT para trabalhar aquela coisa ruim e aí eu fui remetida para aquela lembrança. Se você não conhece o EFT, eu vou deixar pelo menos um vídeo aqui falando do EFT. Tem que aprender, tem que aprender. E se você já aprendeu, tem que colocar em prática, gente. Se quiser fazer tuas asas voarem, voos incríveis, tem que botar o EFT em prática, que é muito fácil. Tem o curso aqui para ser vendido super rápido, super bom, e aí eu fico ali te orientando, mas tem os conteúdos aqui do vídeo também, super gratuitos, né? Os conteúdos aqui no canal em vários vídeos, né? Através do EFT, eu lembrei da cena. E aí, o que é que você vai fazer quando você vai acolher? Espia como é que eu fiz.
Eu fui lá na quinta série. Na minha cabeça, eu consigo lembrar o corredor onde ficava a sala de aula. Era a última sala, a minha. E eu consegui lembrar o momento da perplexidade. Eu olhando o meu caderno com uma nota vermelha, um C menos. C menos não é vermelho, mas estava em vermelho. Se não estava, eu não sei. A minha lembrança é que estava em vermelho. Eu olhando para para minha carteira, com carteira é mesa, né? Pelo menos aqui é. Para carteira na sala de aula com meu caderno ali com C menos e olhando a professora como se nada tivesse acontecido. Como assim nada aconteceu? Eu tenho um monte de folha com esse trabalho. Como assim nada aconteceu? E aquela criança ela não foi enxergada por ninguém, nem pela professora, nem pelos coleguinhas, nem em casa, nem por ninguém. A minha criança ficou abandonada e fez um pacto ali de que ela nunca mais ia fazer aquilo acontecer. Aí eu fui lá conversar com ela. E aí eu me concentrei e voltei de verdade. Deixa eu te contar um segredo. É assim que a gente desfaz os traumas. A gente volta no passado. Agora veja, não tem a nave espacial para levar a gente. Não tem uma máquina que a gente abre a porta, entra, aperta os botões e é na imaginação. É na imaginação que a gente volta. É assim que a gente desfaz os traumas. É claro que tem trauma que é muito dolorido. Tem trauma que a gente sequer lembra de tanto que ele está guardado. Tem trauma que você precisa estar muito bem acompanhado, porque quando você reacessa o trauma, pode vir uma dor muito forte, pode vir um choro muito impulsivo, compulsivo, e pode ser que você não consiga lidar com isso. Então dá uma olhada, qual é a situação que você vai mexer? Não vai mexer num grande de um vespeiro não. Algumas cenas, algumas situações, a gente precisa mesmo de um acompanhamento terapêutico, tá? Tem coisa que nem online a gente não mexe. Eu, por exemplo, eu trabalho só online. Então, tem situações, tem traumas dos meus pacientes que eu só entro lá para dar uma olhada devagarinho, depois que eu já mexi em muitos outros, numas camadas muito mais superficiais. Aí a pessoa ela já tem uma regulação emocional bacana diante do seu sofrimento, porque tem sofrimento, bem, a gente tá falando de trauma. Eu tô falando daquela criança abandonada que tirou nota C e me dá quase uma vontade de rir aqui. Porque já não dói tanto, porque eu trabalhei. Mas quando eu fui revisitar aquela criança, daí como é que eu fiz? Eu fui lá, eu sentei do lado da carteira e falei: "E aí, que foi que aconteceu?" Eu já sabia, né, já sabia. Que foi que aconteceu?" E aí a criança que imagina, se eu adulta sou faladeira, imagina quando eu era criança, quanto que eu não falava. Aí minha criança já começou a falar, né? Não, porque você viu, olha isso aqui, olha o tanto que eu fiz, olha lá, professora, ela nem percebeu. E falou. E eu deixei ela falar tudo. Aquela criança, euzinha, eu nunca tinha tido oportunidade de falar pra ninguém. Você acha que a tua criança teve? Tua criança não teve, não, por mais que sua criança fosse faladeira. E às vezes fala, mas o ouvido dos adultos que tá preocupado com as outra coisa do mundo, que não é pouca, né? Cada família na sua caverna, né? Cada família na sua sagrada caverna, cuidando da sua própria sagrada família, e todo mundo adoecido, né? Ao invés de estarmos junto, estamos no coletivo, a gente, infelizmente, a gente vive num sistema tão individualista que é cada um na sua, né? E então entra por o ouvido do adulto e sai pelo outro ouvido e a criança vê aquilo. E a criança se sente invisibilizada. E a criança é que tem que tomar suas próprias atitudes e decisão para o que ela vai fazer para o resto da vida. Por isso que as nossas vidas são tão complicadas. Porque a gente segue na vida com firmes determinações que foram tomadas na infância. É por isso, meu bem, que você vai fazer esse exercício. E aí, quando você der escuta para essa criança, você vai perceber coisas que ela determinou e que não pode porque não vai funcionar. Aí eu fui e perguntei para ela, né? E como é que você gostaria que tivesse acontecido? E ela falou. E é no faz de conta, isso é muito rápido, tá? Pode ser demorado também, mas é muito rápido também. E aí eu expliquei pra ela que aquilo estava incrível.
E que se ela tirou nota C, era problema da professora. E expliquei, né? Os adultos é tudo mal resolvido, os adultos trabalham com coisa que não gosta, os adultos ganham pouquinho demais, os adultos tá cheio de problema na casa deles. Aquela professora, possivelmente, ela tava com uma questão mal resolvida com ela, mas isso era com ela. Não tinha a ver com a minha criança, não. O desenho dela estava muito bom, estava muito bonito. E que o sistema escolar é isso mesmo. Dane-se, você só precisa conseguir a nota para você passar de ano e tá tudo bem. E tá tudo bem. Inclusive, você, mocinho, se você não tá tudo bem com isso, vamos conversar, mas isso vai ser no outro vídeo. Não dá para ficar sofrendo porque tirou nota ruim, porque ouviu o comentário ruim do vizinho. Cada situação dessa que te doer lá no fundo, é esse exercício que você vai fazer. É porque a tua criança aprendeu lá atrás que se ela não tirar 10, ela não tem valor. Que se a mamãe ou o papai não sorrir, não abraçar e não jogar pra cima, é porque ela não tem valor. E a nossa sociedade, ela é bem assimzinha mesmo. E é por isso que a gente tá todo decepadinho mesmo. Então você foi lá no seu exercício, você foi, se você não foi, você vai lá no seu exercício e acolhe a tua criança e fala que tá muito bom, que foi muito legal o que ela fez. E pode ser que o que ela fez não foi muito bom, não foi muito legal. Aí você não vai inventar coisa para sua criança, simplesmente vai ser amável. Aí você vai dizer: "Eu sinto muito que não tenha sido tão legal, mas foi só uma vez. Ainda vai fazer 2, 3, 10 e eu, adulto, vou te apoiar no que você precisar". Entendeu o que você vai fazer? Primeiro você vai dar escuta para essa criança que nunca foi escutada. Depois você vai dar uma orientação para essa criança que nunca teve um adulto olhando para ela. Não tô dizendo que você cresceu abandonado. Tô falando isso não. Eu tô falando de uma situação que com certeza é mais do que uma, mas é uma porque você vai escolher uma situação. E aqui a tua criança se sentiu abandonada. Aqui ela se sentiu invisibilizada e decidiu fazer coisas que não foram legais depois pro resto da vida. Por isso que você tá aí. Todo entranqueirado, toda entranqueirada. E aí você dá o apoio. No que eu fiz aquele exercício e falei: "Caramba, foi a professora de educação artística, coitada, ela não fazia a menor ideia de que ela estava aprisionando os alunos dela, ao dizer que aquilo que eles fizeram valia de nada". E aí eu me desaprisionei. E aí eu falei: "Tá bom, eu vou lá, eu vou sim levar meu conteúdo na minha espontaneidade, porque vai ter pessoas que vão assistir o meu conteúdo e vão dar dislike, inclusive pode dar dislike. Você sabia que o YouTube, ele considera o like e o dislike tudo de bom, porque significa que você viu e interagiu. Então interage aí, você dá o like nesse vídeo aí ou dislike, se for o caso, e que tá tudo bem, mesmo que a pessoa não nem interaja, porque eu não estou aqui para receber o reconhecimento. Eu estou aqui porque eu existo, porque o meu ser, o que me movimenta interiormente existe. E vai existir pessoas, uma aqui, uma ali, para as quais vai fazer sentido isso que eu vou passar. Cada um de nós tem um universo tão vasto, uma coleção de experiências, de saberes, de ideias, de perspectivas tão valiosa e que vale tanto. O verdadeiro ouro, quando faz o encontro com o conteúdo do outro, aí dá match, sabe? Aí dá match. Aí você faísca, aí dá coraçãozinho. A vida da gente faz sentido com coisas pequenas, com detalhes. A gente precisa que as conexões existam. E a gente não cabe em nenhuma forma, não. Agora veja, eu te ensinei esse exercício, ele é muito simples. Só que tem coisas que justamente por ser simples demais, elas acabam gerando dúvidas, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui no comentário que eu vou te orientando. Agora, é interessante você ter uma noção, primeiro que a gente está falando aqui de autoestima, tá? É importante você ter uma noção de outras coisas que são igualmente importantes de você dar valor, para você conseguir forrar o seu ninho da autoestima.
Esse exercício, ele tem um valor preciosíssimo, porque se diante de cada desconforto, cada bloqueio no seu cotidiano, você puder parar e você pode fazer com um abraço, você pode fazer simplesmente paradinho, de repente você tá no ônibus, você tá no trem, você tá no carro, se você estiver dirigindo, você não vai fechar o olho, né, mas de repente não sei, um congestionamento, aí você pode, porque aí na hora de andar alguém buzina atrás de você. E você chega pra conversar lá com a tua criança, entende? Você fala: "Eu sei do teu sofrimento, porque eu tô igual a você, mas eu vim aqui pra te escutar". Não tenha dúvida, diante de uma dor muito forte que a gente sente no presente, pode ser no trânsito, no trabalho, numa briga em casa, em qualquer coisa, se a dor for muito forte, é a tua criança, é um trauma de infância, é alguma situação mal resolvida que onde ficou uma pedra no meio do caminho. E quando você volta lá, você retira essa pedra do caminho. E essa dor que estava tão desconfortável e inviável para você seguir o que você tinha que fazer, ela diminui ou ela simplesmente se desfaz. Eu vou te falar 5 elementos muito importantes para você deixar cada vez mais forradinho o ninho da sua autoestima na nossa próxima sessão, porque essa daqui a gente já se estendeu demais. Eu quero agradecer que você veio até aqui, aproveita, se inscreve no canal, que tá todo mundo sendo muito bem-vindo, muito bem-vinda. Beijo para você. Até a próxima.